Então, gente, olha aí, ó, o carro voltou. Depois, realmente, todo mundo tem razão. Com gasolina ele rende mais, olha aí, ó. 10.9 ali. Eu rodei 339, beleza? E 33.1 de gasolina pegou. Então a gente fez 10.2. E olha aqui pra gente... Olha quanto a gente pagou aqui, ó. 218,32. E eu resolvi dividir. Tem que botar a gasolina parcelada. Olha aqui quanto tu paga de tributo, ó. Federal 25 conto e o estadual 50, 75 reais de imposto, beleza? É isso aí, gente. Continua aí que nós vamos falar agora de um bocado de assunto aí, mas é só pra gente prestar essa continha aí pra vocês aí, ó. Um abraço! Mas eu não como gasolina, então tá bom. Aqui alimento aí, ó. 75 conto numa comprinha de... Aí, ó. Numa comprinha de quanto? De 354, aí, ó. Aí, comprinha de 354. Mostra direito, triste. Olha aí, ó. Eu não como gasolina, então tá bom. Aí você não come, aí, ó. 354, foi-se embora 75 conto de compra. Beleza? Deixa de falar besteira. Vamos embora! Ele agora vai ser o carro mais não. Aí, 317 km,2. O cara disse que enchia o tanque todo dia, mas mente. Aí, 5h53 do dia 14/7. Gente, não vou abrir, tô em casa ainda, ó. Não vou abrir nada aqui. Vamos só conversar sobre esses dois assuntos aqui, ó. Eu vou mostrar aqui a vocês que vai calhar um com o outro, por incrível que pareça, no mesmo vídeo. Eu sabia que o vídeo de ontem não ia render muito, porque aqui foi mais um desabafo, certo, gente? Vocês me desculpam aí, mas eu tinha que desabafar. Sabia que esse vídeo não ia render. Mas o assunto é esse aqui, ó, que a gente vai falar. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui a vocês. É aqui, ó. Falou em cafeteira, tá vendo? Aparece logo um negócio. Só pode ouvir a conversa da gente, tá vendo? Apareceu um negócio de café. A gente tava falando negócio de fazer café, já tá aparecendo aqui o coisa. Então vamos lá. Esse rapaz do táxi, meu carro táxi deu perda total. Em janeiro eu recebi o seguro de 30 mil e não comprei nada ainda. Dando 30 mil de entrada, as prestações ficam em torno de 1.800, fora o seguro com isenção de IPI e ICMS. Fico com receio de dar esse dinheiro, que é o único que possuo, depois acaba e não consigo arcar com as prestações. O assunto da gente vai gerar sobre isso, né? Zé, obrigado por compartilhar. Excelente vídeo, parabéns, Zé, bom dia, boa semana. Aí aqui, ó. Não, ainda não é aqui. Vamos sair para... Ó, isso aqui botou o carro, né? Fazer 300 líquidos, mas sempre dá. Por isso a meta tem que estar sempre um pouco acima. Papapá, aquela história. Zé, por causa do movimento... Ó, Zé, porque... Esse é um dos assuntos. Zé, porque... Veja que vai calhar com aquele lá. Zé, porque o movimento caiu tanto para os táxis em Recife? Fala sobre sua experiência. Faz um vídeo aí falando sobre o assunto. Abraço e tudo bom. A IPVA aí foi o negócio 2% lá do Felipe. Ok, aí ele volta aqui o rapaz de novo, ó. Mas mas e você difícil? Mas é difícil ser tão exato assim. Os imprevistos aparecem, aí todo planejamento vai por água abaixo. Teoria é excelente, mas a prática, a história infelizmente é outra. É isso que a gente vai conversar hoje, beleza? A rua aqui, cara, tá demais. Vamos embora. Pai, a rua aqui tá demais. Tá vendo o balanço aí, não? Primeira corridinha de hoje. O negócio não tá fácil não. Você pensa que a vida é fácil, né? Você pensa que é fácil, né? Ai, caraca, velho. É complicado. Vire à esquerda. Ó. Vire à esquerda na rua Esterfoigeu. Então embarque à esquerda. Aqui tá ruim. Aí vamos lá, é assim. Cheio de água, cidade muito buraco. É a cidade do Recife, do meu Recife. Foi Recife que a gente ama, né? Como diz os caras aí. Você chegou ao seu destino. É imposto que não serve pra nada. Vamos ver se o Gustavo ali, vamos ver quando ele vai na frente, lá atrás. Seu Gustavo, vai na frente. Bom dia. Bom dia, senhor. Seu Gustavo, né? Tudo bem? Mestre, tudo jóia. Me diga aí o... 9163. 9163, né? Seja bem-vindo, viu? Tá, meu, obrigado. Lá para a Real da Torre, né? Real da Torre, 1433. 14333 Torre. Vamos lá. Tinha vindo por aqui, a rua aí Horrível, hein? Direita na rua, Calçando essa. professor. Sabe quando Vira você começaram a direita. calçar essa rua? Em O seguida. ano passado. O ano passado. Vira O ano direita. passado. Fizeram isso até agora somente a partir Olha do com jogo segurança. Afivele o cinto. da calçada e nada. Caraca, tá ruim que tá danado. Tá horrível, tá horrível. Eu quando venho por aqui, eu nunca pego por aqui por trás. Eu tenho que fazer a rodeira lá na frente. Gente, essa é uma das vantagens do aplicativo, né? Eu deixei o cliente aqui agora,
E no mesmo apartamento que eu deixei ele, já caiu uma corrida aqui pra Dona Maria Regina. Ela já tá vindo ali apressada porque ela mandou dizer um bom dia e ela não acreditou que o carro ia chegar tão rápido. Eu acho que era isso. E aí essa é a grande vantagem, pagando bem no Comfort, beleza? Então vamos lá, Dona Maria Regina vai entrar aqui agora. Vamos iniciar aqui. Bom dia, tudo bem? Como é que tá a senhora? Me diga aí o número do código, por gentileza. 5145. 5145, não é isso? Isso. Seja bem-vinda, viu? Dirija-se ao destino Lá pra em Santa Hospital Amaro, né? Universitário Oswaldo Cruz. Beleza, obrigado. Bom dia. Bom dia. Raíza, né? Isso. A senhora tem um código aí pra me dar, por favor? Tenho. Deixa eu abrir aqui. 2219. 2219. Pode, por favor. Seja bem-vinda. Dirija-se ao Obrigada. destino em Unimed Centro Administrativo. Ah, no 140 da Lespeti, né? Isso. Vamos lá. Eu tô aqui com a Dona Raíza, que a gente apanhou agora de manhã. Ela tava me contando uma história que ela pegou um carro às 22 horas. E aí vocês pensam às vezes que é mentira quando eu falo aí no canal. Dona Raíza vai contar essa história aqui, porque ela tava me contando e eu pedi pra gravar só a voz dela pra ela me contar. Dona Raíza, a senhora foi pegar um carro com duas amigas Foi. às 22 horas. Às 22 horas, Pode- eu pedi um Uber Black. E aí, quando achou, a corrida tinha duas paradas que eram no mesmo percurso, Certo. muito próximas. E aí, quando ele estava a caminho, ele chegou no chat e perguntou onde eram as paradas. E aí, eu lembro que eu disse assim: você não consegue ter acesso? Aí ele Visualizar as paradas. visualizar as paradas. Aí ele disse que não. Aí eu disse que. Aí eu ainda cheguei a dizer os bairros que eram muito próximos Certo. um do outro. E aí ele foi e cancelou a viagem, Certo. sem dizer nada. Aí eu pedi novamente. Quando eu pedi novamente, caiu pro mesmo motorista. Aí ele chegou no chat e botou: olha, é a. Caraca. E aí eu tirei um print na mesma hora, porque eu tava com o celular aberto. E ele apagou. Ele botou pra eu ver e apagou, né? Certo. E aí eu cancelei e acabei não pedindo mais Uber. Aí foi de táxi. Fui de táxi. fui de táxi. Pediu o teletaxi. Pedi teletaxi porque eu não confiei mais, né? Fiquei morrendo de medo, porque já era tarde, eram 3 mulheres. Certo. Enfim, né? A gente acha que isso não vai acontecer, É complicado, mas né? acontece. A senhora tem me falado antes que a senhora tinha muitos anos, nunca tinha tido problema, Muitos achava anos. até que era conversa do povo, esse negócio que o mais de motorista 10 anos. tratava mal, né? Mais E de esse 10 carro era um anos. black. Era um black. Mais de 10 anos usando Uber, isso nunca tinha acontecido. A Pois gente é. acha que não vai acontecer, mas tem que estar atento, porque acontece mesmo. Dona Raíza, muito obrigado aí pelo depoimento, Nada, viu? Espero que a senhora esteja gostando aí da viagem. Não, maravilhosa, muito tranquila, graças a Deus. Vou puxar aqui a sardinha pro meu lado aqui. É ótimo, perfeito. Mas é isso, a gente explica aqui no canal que, cara, são empresas privadas que a gente depende desse trabalho, né? Pra, às vezes, viver, né? E o cara simplesmente faz isso. A senhora trabalha com o público, entende muito bem o que a gente tá dizendo, né? Não é fácil trabalhar com o público, não é fácil, né? Mas é complicado. Obrigado, Dona Raíza. Nada. Então, gente, já tô aqui em Boa Viagem. O nosso assunto do vídeo hoje tem nada a ver com esse assunto aí da Dona Raíza. Logo na sequência vocês viram, eu botei isso aqui no início, porque eu achei isso aqui terrível, né? Já tô aqui no Pina, me dirigindo ao posto de gasolina para Bacê. Então na sequência aí vocês ficam aí no vídeo, que eu vou contar a história de por que o táxi caiu tanto, que foi um pedido de um inscrito, e o outro que disse que tem 30 mil reais, mas que tá com medo de voltar pra praça. O carro dele era um carro de praça, ele teve perca total no carro dele e recebeu do seguro 30 mil reais. E ele tá com medo de ficar com uma prestação de 1.800, então logo aí na sequência você vai ouvir. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, gente. Bem, o cara trabalha prestando serviço para uma empresa severa, uma empresa privada, fala direito, que é uma intermediária de corrida, que é a Uber. Podia ser a Teletaxi, que podia ser a Sevtaxi, que pode ser a Copetaxi. Pera aí, deixa eu ver essa aqui. Isso aqui, papapá, vamos ver. Não. Vamos lá, deixa eu até tirar aqui, porque como eu tô indo abastecer o carro, quero abastecer o carro, gente. Eu não sei andar com tanque vazio assim. Então vamos lá. O cara tá trabalhando para uma empresa que é uma intermediária de corridas. E ele trata uma senhora desse jeito. Isso não deve ter mãe, não deve ter irmã, não deve ter nada, né? Deve ser, né? Filhos. Nasceu de uma explosão. Aí veio pro mundo. Porque já dizia o poeta, né? Uma mulher não se bate nem com uma flor. Então, quando você vê um sujeito que ele não é gentil com a mãe dele,
que ele não é gentil com as irmãs dele, que ele não é gentil com a esposa dele, esse sujeito é um mau sujeito, ele é um mau caráter, ele é mau tudo, ele não tem nada na vida, ele vai passar aqui na terra, porque é as mulheres que a gente depende delas. Porque é de uma mulher que eu nasci, irmão. É de uma mulher que eu vivo com ela hoje. São duas mulheres lá em casa que são minhas filhas. Podia ser dois homens? Podia. Mas são as mulheres que são o ser mais importante do mundo e da terra. Tá certo? E aí, ele, além de tudo, é um covarde, né? Porque ele chamou ela daquela coisa, né? Que ele chamou da PUTA, mas apagou. Porque todo covarde é assim. Ele não segura a palavra dele. Ele não é macho, não é homem suficiente para segurar a palavra dele. Porque macho não quer dizer machista. Macho é macho, que é o meu caso, que é o caso da maioria que estão me vendo aqui. A gente é provedor, a gente sai para casa, a gente vai, a gente cuida da esposa, cuida das filhas, cuida dos filhos. A gente cuida de pessoas, gente. Você está cuidando de pessoas que entram aqui no seu carro. Não é pé de rato, como muita gente chama. Por isso que eu sou contra esses termos pejorativos. Porque você quer que chame a sua mãe de pé de rato? A sua irmã de pé de rato? Você de pé de rato? É isso que esse pessoal fala. Cara, eu nunca vou tratar uma pessoa, não é um cliente de táxi, é um ser humano que entra aqui dentro. Então, se você não entende isso, meu irmão, lamento dizer, mas você está passando nesse mundo simplesmente como uma ameba. Você sabe o que é uma ameba? Pesquisa aí que tu vai ver. Tu és uma ameba. E uma ameba frouxa, né? Que não segurou a palavra. Não sei se ele tem conta fake, não sei o que foi que ele fez. Talvez tenha conta fake aí no aplicativo, mas vai ser, esse camarada vai ser bloqueado da Uber, né? Com certeza. Quando a Uber veio o que ele falou pra senhora, né? Se ele entrasse na justiça contra a Uber já ia perder dinheiro ali, irmão. Beleza? Então, gente, sequência aí é o videozinho de hoje, tá certo? Vai ficar os 3 atendimentos que eu fiz hoje já. Foram 3 atendimentos. E agora eu vou parar aqui no posto e encher o meu tanque, porque não dá pra andar de tanque vazio, não. Dá pra andar de tanque cheio, beleza? Um abraço, que Deus abençoe. Fica com Deus e a gente tem que pedir oração pra um ser humano desse, né? Uma ameba dessa. Um abraço, olha aí, meu amigo, e aí? Bora animar, rapaz. Oxê. Tudo bom, velho? Enche aí o tanque, por favor. De gasolina, viu? Não, comum. Fala, pessoal. Hoje eu vou falar de 2 assuntos importantes. Primeiro, porque o movimento do táxi caiu, tanto nos últimos anos, e isso eu falo com propriedade, porque são 38 anos de estrada. E o segundo é para você que está aí com medo de arriscar. Um inscrito me mandou uma mensagem dizendo que tem 30 mil para dar de entrada no carro, mas tem receio, mas está com receio de entrar ou de voltar para o mundo do táxi, já que o carro dele era um táxi. Então segura aí, que o papo hoje é reto com a experiência de vida. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde e aquele boa noite, gente. Fiz um roteirozinho aqui. Se tudo deu certo na edição, vocês viram aí algumas imagens da cidade, talvez no ponto de táxi, ou uns táxis. E esses 2 assuntos, né, que mostrei a vocês logo aí no início do vídeo, calhou bem pra gente falar aqui, trocar uma ideia aqui. E aí eu vou dar meu ponto de vista e talvez uma opinião que às vezes a gente não deve dar, porque as pessoas às vezes ficam esperando que eu... Porque não existe palavra mágica, não existe uma fórmula pronta, gente, para o sucesso. Nada disso. É você que vai definir isso, porque quando você erra, é você que erra, e quando você acerta, é você que acerta, beleza? Mas vamos lá. Então eu fiz aqui um roteirinho, vamos lá. Muita gente me pergunta por que o táxi perdeu tempo, por que perdeu tanto espaço. E eu vou te explicar. Antigamente, ser taxista era sinônimo de renda estável. Tinha fila em ponto, o rádio tocava o tempo todo e a clientela era fiel. Mas aí veio a tecnologia, os aplicativos de transporte. Eles chegaram oferecendo corridas mais baratas, fala direito, triste, descontos, facilidade no celular, e o passageiro migrou. Simples assim, gente. E não foi só isso. A burocracia do táxi continua pesada para renovar alvará, vistorias. Enquanto isso, o motorista da EPP com um celular e um carro já estava rodando. Você entendeu, não? Então, para você ter um alvará, você viu? Eu comecei em fevereiro, transferi o alvará para o rapaz. Aí veio terminar em maio, porque a burocracia é muito grande. E isso é o que atrasa o Brasil, tá certo? O Brasil é atrasado por isso, é muito cartório, é muita coisa. Eu fui no cartório para fazer o documento, quando chegou lá, a moça disse, não, tem que assinar aqui, não pode assinar o documento. Moça, mas o documento não sai lá da CTTU sem a gente assinar lá na presença do chefe, do diretor, assina lá na frente do diretor. Não, mas não pode, você tem que assinar aqui na frente. Então eu tenho que trazer o diretor comigo. Cartório, o Brasil é atrasado por causa da burocracia, gente.
Então, eu vi tudo isso acontecer na prática, vi colegas desistindo, vi pontos esvaziar, vi renda cair. Por isso, quando alguém me pergunta sobre essa profissão, eu falo com base. Mudou. E quem não acompanhou, ficou para trás. Então, vamos lá. Veja que isso aqui vai casar com o outro assunto nosso, que é o rapaz lá que está indeciso de comprar outro táxi. Pelo que eu entendi ali, ele tinha um táxi. E quando eu falo naquele vídeo de você guardar o dinheiro, e a gente vai chegar lá, tá certo? Agora, vamos lá. Antes dos aplicativos, teve as combis. Eu não era da Teletaxi, quase que eu quebro, irmão. Se não é meu passageiro particular, lembra do passageiro particular? Eu tinha quebrado, eu tinha 2 ou 3 passageiros particulares que me sustentavam. Foram elas que me sustentaram, e eram idosas, pessoas idosas, tá certo? Então, ao colega aí que perguntou, que depois eu deixo o nome dele aí, que... Não, peraí, deixa eu falar logo o nome dele, né, bicho? Que é importante a gente falar o nome do rapaz que fez essa pergunta. Peraí, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui o nome dele. Foi no vídeo Sobra Quanto? Foi nesse vídeo aqui, mas deixa eu ver, eu vou procurar aqui. Foi lá em cima. Carioca Instrutor. Um abraço pra tu, Carioca Instrutor. Ele até pediu um abraço desse, eu esqueci. Um abraço, cara, cheio do teu coração. E o táxi, de um tempo pra cá, Carioca, ele melhorou, certo? Aqui na Teletaxi a gente cresceu 30%. Às vezes a gente deixa de atender, tem mês que a gente deixa de atender 5.000 corridas por mês, para ter uma ideia, falta de carro. E o outro é o Marco Yunis, beleza? Que fez a pergunta e que está indeciso, porque parece que ele perdeu o táxi, ele perdeu o carro dele numa perca total e só recebeu 30 mil, não sei qual era o ano do carro dele. Então vamos lá para o nosso segundo assunto, para a gente terminar e eu começar a trabalhar, que já é 6h09, tá vendo, gente? E depois eu mostro algumas coisas aí a vocês, do nosso dia aqui e tal, e só. Mas o assunto é só esse aqui, pronto, e para aqui. Então vamos lá. Eu botei aqui. Recebi uma mensagem de um inscrito dizendo que está com 30 mil reais para dar de entrada no carro. A prestação dele fica 1.800. Veja, ele está com medo de uma prestação de 1.800. Para dar de entrada no carro, mas está com medo de dar errado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem não arrisca não vive. Toda escolha tem risco. Eu mesmo, com quase 40 anos de táxi, já tive dias ótimos e dias péssimos. Roda gigante, irmão. Um dia tu tá aqui, outro dia tu tá aqui, outro dia tu tá lá embaixo. Mas nem você vai ficar aqui embaixo, nem você vai ficar aqui em cima. Aprenda isso. Entendeu não? Já investi em carro, já apostei tudo. Lá no início, quando eu fui comprar o meu primeiro Fusca, um 78, em 1988, ali eu arrisquei os meus 10 mil cruzeiros, irmão. Só tinha ele. Fiquei devendo a 4 pessoas. E você pode achar que naquela época era fácil, não era. Pagava o juro da poupança. Cara, se você tem, aí eu botei aqui, ó, se você tá com receio, estuda o mercado, faz conta, conversa com quem já tá na pista, mas não paralisa por medo. 30 mil é um bom começo, dá para dar entrada no carro legal, se organizar e entrar nos apps com estratégias. Ele botou apps aqui, eu botei apps aqui, mas na realidade não é app, no táxi, no carro dele é o táxi, mas se ele quiser, porque ele fica com aquele medo, porque é taxista e tem medo de ir para os aplicativos. Cara, eu com 30 mil, agora ele não pode mais transferir a praça, tá certo? Mas, cara, aluga a tua praça, faz alguma coisa, ou, não sei, porque eu digo, é muito difícil a gente falar da vida do outro, né? Não sei como é a vida dele, não sei se ele tem, não sei. Por isso que eu digo, é complicado falar. O que eu digo é o seguinte, vai vir o aplicativo da Uber para os táxis aqui em Recife, através do Estu. O cara entra com tudo, não tem medo, fica com receio de que, não vou fazer porque o colega vai achar que eu tô traindo a classe. Meu irmão, dane essa classe, quem paga seus boletos é você. Aí eu boto aqui, vai ter dia ruim, dia ruim, mas se você for dedicado, fizer seu nome, cuidar do atendimento, conhecer os horários e regiões certas, dá para construir uma renda. Agora, se você ficar parado esperando que a coragem chegue, esperando a coragem chegar, o tempo passa, a oportunidade vai embora. Outra coisa que eu sempre digo, você vai pedir a Deus para cavar o buraco, no outro dia de manhã a pata lá, quem tem que cavar é você, irmão. Não adianta. Agora, o que ele falou ali foi o seguinte, que eu fiz aquela estratégia todinha de você guardar 108 reais e na realidade era 104,40, e ele diz, você fez uma coisa que tudo na teoria, mas tudo é teoria, irmão. Agora me pergunta assim, nesses 38 anos de táxi, e já agora 2 meses de aplicativo, quantas vezes eu fiquei parado seriamente? Uma vez só, irmão. O cara bateu em mim no meu carro, que meu carro teve que passar 2 meses, ou foi 3 meses na oficina, porque se tivesse seguro naquela época, tinha sido perca total. O carro entrou todo aqui, a parte da frente, era um Corsa que eu tinha. O cara acabou com o meu carro, ele avançou ali,
na rua, aquela rua paralela da Mascarenhas, eu indo para o aeroporto, machucou a cliente. O cliente foi para o hospital, eu também fui para o hospital, porque ficou com a dor muito forte no peito. Mas, cara, se você... Aí eu ia desistir. 3 meses eu fiquei fazendo o quê, Zé? Rodando no carro dos outros, irmão. 3 meses eu não fiquei parado, não. Fiquei rodando no carro dos outros, porque eu tinha conta para pagar. Tá certo? Hoje eu rodo pouco, as pessoas reclamam, até lá o menino lá dessas coisas diz assim, Zé, não sobra quase nada. Diz, no meu caso, que é 104,40, eu tenho que botar mais... Faltou, né? Dinheiro para guardar o dinheiro para o carro, tá certo? Então, gente, aí eu encerro aqui falando assim. Então é isso, pessoal. Hoje falei com a experiência, com o coração. O movimento do táxi mudou sim. E a vida exige adaptação. E para quem está começando, não tenha medo. Se for para cair, que seja tentando, porque no final, quem não se arrisca, porque no final, quem não se arrisca, já perdeu. É isso, cara, se você não arriscar, você perdeu. Deixa teu comentário aqui embaixo, se tiver dúvida, manda que a gente conversa, até o próximo vídeo. Então, gente, é isso aí, vou começar aqui a trabalhar, mas deixa eu fazer só umas considerações finais aqui mesmo, de fato, que esse aqui é um script que eu faço, né, para ajudar eu não sair do roteiro, mas agora eu posso sair um pouquinho do roteiro. E aí, eu sempre digo assim, né? É muito fácil falar da sua vida, você falar da minha vida, né? Tem gente que acha que eu trabalho pouco, tem gente que acha que eu trabalho muito, tem gente que... Minha mulher acha que eu trabalho muito. Minha mulher, pelo que ela queria, eu queria que eu ficasse em casa direto com ela, né? Fazendo as coisas, arrumando. Porque ela disse, eu trabalhou muito, porque um deles, o cara disse, olha, eu queria ter a sua vida. Não, a minha vida você tem que pensar lá atrás, cara. Olha o mapinha como tá, todo vermelho, certo? Vamos só deixar ligado aqui o Comfort, logo de início aí, só tá o Comfort mesmo. Então você tem que olhar a sua vida, a minha vida lá atrás, quando eu trabalhava 16 horas, 18 horas no início, irmão. Ah, tem que tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos lá, tirar uma foto. Fazer o quê, né? Enquadre o rosto. Enquadrado. Cara lindo desse. Pronto. Obrigado pela confirmação. Espero que tenha dado certo aí. Então, cara, próxima viagem 4h25, vamos ver. Deixa eu ligar o teletaxi, nem liguei o teletaxi, ó. Vai que pinta já uma corrida do teletaxi aqui, né? Então você tem que ver lá atrás. Felizmente eu não tinha vídeo para gravar lá atrás, eu não tinha nada para dizer como é que eu trabalhava lá atrás, tá certo? Mas eu arrisquei os 10 mil cruzeiros que eu tinha, irmão. Eu só tinha 10 mil cruzeiros e tive que pagar por juro da poupança. Então... O que eu vejo hoje, deixa eu ver se tem alguma hora marcada aqui na teletaxi. Tem não. Tem, mas é longe, quer ver? 4h20. Sempre essa hora marcada de 4h20 tá aí. Mas se eu tivesse que dar um conselho a você, meu amigo, é esse, né? Você tem que conversar com alguém, com a sua família, com algum parente seu. Opa. Vai pra onde? Rua Real da Torre. Vamos embora, meu irmão. 3h54. Vamos embora logo pegar essa aqui. Rua Esté. Mas essa rua é longe, né, velho? Siga para o local de partida em Rua Esterfoigeu, 10 Iputinga. Não, tá 800 metros. Vamos lá. Entender essa corrida aqui, beleza? É aqui atrás. É aqui atrás. Vamos lá. É ali, logo ali depois do canal. Então, se você, meu caro jovem aí, meu amigo, se você... Começa a dirigir. Se você tiver... Em 400 metros. Conversa com um familiar, conversa com um Vira à amigo. direita. 30 mil reais já dá pra você começar um outro negócio se você quiser. Qual o negócio? Eu não sei, cara. Tu tem que estudar, pesquisa, vai ver no YouTube, fala com alguém, tá certo? Mas é isso. Só depende de você, porque quando acertar e errar, não é Zé que vai acertar e errar por você. É você que erra e acerta, beleza? Talvez aqui, por aqui ou aqui, eu mostro como foi o dia de hoje aí, beleza? Pra vocês ver quanto a gente fez hoje nessa manhã de segunda-feira, saindo agora de 6h15, ó. Tô saindo atrasado, beleza? Vamos lá pra Real da Torre e de lá eu vejo se eu pego um direcionamento pra Boa Viagem, que eu preciso também abastecer o carro. E eu gosto de abastecer lá naquele posto lá, Domingos Ferreira. Beijo, um abraço. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Vamos embora.